Quero cumprimentar meus irmãos com a paz do Senhor, amém? Nessa noite, dia 11 de janeiro de 2022, nessa terça-feira, eu queria deixar uma mensagem para os nossos corações, para a meditação nossa, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo de número 7, vamos ler o versículo de número 8, versículo de número 9, vamos ler o versículo de número 10 e o 11, que diz assim: 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, e submergem os homens na perdição e ruína. Versículo 10. Porque o amor de dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviarão da fé, e se transpassarão a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Então, nessa noite de terça-feira, dia 11 de 2022, queria deixar essa passagem, essa palavra para os nossos corações, de 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 7, o 8, o 9 e o 10 e o 11 que nós acabamos de ler. Nós temos uma passagem aqui bastante conhecida, a qual o apóstolo Paulo ele vai estar endereçando essa carta para o seu filho na fé, que era um pastor também, que era Timóteo. Quem foi Timóteo? Timóteo foi uma pessoa que foi discipulado pelo apóstolo Paulo. E Timóteo aqui vai receber essa carta do apóstolo Paulo, endereçada ao próprio Timóteo, dando conselhos gerais a Timóteo. E conselho é muito bom, né, irmãos? Principalmente de pessoas sábias, como foi aqui no caso de Paulo, para o próprio Timóteo, o seu filho na fé. Então, nessa noite, nesse texto que nós acabamos de ler, eu queria dar um tema para essa mensagem: cuidado com a cobiça. Volto a repetir. O tema para essa passagem aqui que nós acabamos de ler é cuidado com a cobiça. E o que significa cobiça, pastor? Significa desejo veemente de possuir. Significa também ambição de riquezas. Significa também ganância. Repito, o significado de cobiça significa desejo veemente de possuir, ou significa também ambição de riquezas ou ganância. Então, nessa noite, me permita a compartilhar esse versículo com os irmãos nessa noite. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai estar dando conselho para Timóteo, como no versículo 7 que nós acabamos de ler, que ele vai falar a Timóteo: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Já reparou, irmãos? Tanta gente buscando esse prazer de ter, quer ter. Então, Paulo está falando o seguinte: eu nada trouxe, como nada vou levar desse mundo. Tanta gente com uma corrida desenfreada para obter riquezas, e daqui a pouco Deus a recolhe e fica tudo aí. É como diz a palavra aqui para os nossos corações: nada vamos trazer para esse mundo e nada vamos levar dele. Me faz lembrar Jó, quando Jó fala:
Nu vim para esse mundo e nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, temos a palavra aqui de Paulo, a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 7, que Paulo vai falar: Timóteo, nada você vai trazer para esse mundo e nada você vai levar dele. Amém, irmãos? E ele vai continuar: tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. O que Paulo está tentando nos ensinar aqui, como ele estava ensinando a Timóteo? Timóteo, se você tem somente para o sustento, fica feliz com isso. Não se preocupe com essa cobiça para ter riquezas. Não esse desejo veemente de tentar possuir nada, ou essa ambição, ou essa ganância. Então era isso que Paulo estava compartilhando com Timóteo, e eu creio que Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com você também. Aí ele vai continuar no versículo 9. Mas os que querem ser rico, caem em tentação, e em laço, e muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição ruína. Outro ensinamento que Paulo está dando para seu filho Timóteo. Ele vai falar: Timóteo, essas pessoas que querem ser ricas, elas acabam caindo em tentação. E vamos ver que o diabo, ele gosta de estar sempre tentando o homem, principalmente em riqueza, em dinheiro, porque ele sabe as falhas de algumas pessoas em relação à riqueza. Pessoas, para poder possuir, pessoas que têm esse desejo veemente de possuir, essa ambição, essa ganância por riqueza, acaba caindo em tentação. Então é isso que Paulo está ensinando a Timóteo. Mas que querem ser rico caem em tentação e muitas concupiscências. Pastor, o que significa concupiscência? Prazer desenfreado da carne. O significado de concupiscência significa o seguinte: prazer desenfreado da carne. Então, a carne, ela vai puxar, ela vai extrair tudo que vem dela. E uma delas são riqueza, dinheiro. E quantas pessoas eu não conheço e você conhece que ela ia muito bem até ter essa ganância por dinheiro e terminar mal. Infelizmente, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus começaram muito bem, mas quando começou com a ambição, com essa cobiça de ter riqueza, essa cobiça de ganância, os bens materiais começaram a andar para trás. E muitos tropeçaram, muitos caíram, muitos até matam por causa dessa cobiça. E Paulo vai estar orientando seu filho na fé, o Timóteo, para que não cair nessa concupiscência, nesse prazer da carne. Ele vai continuar, porque muitos homens acabam caindo na perdição e ruína. Você conhece pessoas assim? Infelizmente, eu conheço, ou já ouvi falar. Versículo 10, ele vai continuar. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça, alguns se desviarão da fé e se transpassarão a si mesmo com muitas dores. Outro ensinamento que Paulo deixa para mim e para você. Porque o amor ao dinheiro. É pecado eu ter dinheiro? É pecado você ter dinheiro? Não, não é pecado. O pecado está no amor ao dinheiro. É colocar o dinheiro acima de tudo, à frente de tudo. E sabemos que tudo mana de Deus. O dinheiro, ele pode ser bênção, ao mesmo tempo, ele pode ser uma maldição. Como, pastor? É quando a pessoa se apega ao dinheiro. É quando ele coloca o dinheiro à frente de tudo.
É quando ele coloca o dinheiro como seu próprio Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui para mim e para você é que o amor ao dinheiro, a se agarrar ao dinheiro, me faz lembrar o jovem rico. O jovem rico, ele vai chegar a chamar Jesus de bom. E Jesus vai falar assim, só tem um que é bom, que é Deus. E ele vai falar, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O mestre vai falar, você sabe os mandamentos. E ele fala, sei desde a minha mocidade. Não matarás, não roubarás, não furtarás. Amará Deus como a si mesmo. Então, Jesus vai olhar para dentro dele, vai ver essa falha que ele tinha. E Jesus vai falar assim, ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e depois você me segue. A Bíblia nos fala que esse jovem ficou triste e foi embora. Você acha, ou eu acho, que Jesus queria que ele ficasse pobre? Não. Jesus estava dizendo para ele, se desprenda disso aí. Se desprenda dessa riqueza. E você vai ter outra riqueza maior do que essa, que é o reino dos céus. Mas a Bíblia fala que ele foi embora. E os discípulos de Jesus ouviram aquilo. E os discípulos falaram assim, e nós, que largamos mulheres, casa, filhos, por amor ao Senhor, por amor à obra. E Jesus vai falar, vocês que largaram tudo isso, vocês vão receber tanto nessa vida, quanto na vida após vir. Então, irmãos, esse amor ao dinheiro, as pessoas se desviar da fé. Quantas pessoas que eram grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, mas por esse amor ao dinheiro, acabou se desviando da fé, acabou se retrocedendo, parou de caminhar, não acreditou mais em Deus, não acredita mais nas promessas de Deus, porque botou o dinheiro à frente de tudo, botou o dinheiro como seu Deus. Amém, irmãos? E a Bíblia fala para mim e para você que a gente não vamos conseguir amar dois senhores. Ou a gente vai amar Deus, ou a gente vai amar Mamon. Quem é Mamon? O Deus do dinheiro. Amém? E para concluir, Paulo vai falar para Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, como estava ensinando a Timóteo? Homem de Deus, mulher de Deus, foge dessa cobiça. Foge dessa cobiça e segue a justiça. Justiça de quem? A justiça de Deus. Segue a piedade, segue a fé. A fé é algo que a gente não vê, mas a gente acredita que vai acontecer. É isso que Paulo está falando. Segue a fé, segue a caridade, segue a paciência e segue a mansidão. Então, essa palavra que eu queria deixar pelo meu coração, o seu coração. Cuidado com a cobiça. Repito, o que é cobiça, pastor? É desejo veemente de possuir. É ambição de riqueza, é ganância. Então, nós possamos ficar com essa palavra nessa noite, nessa terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. Amém, irmãos? Então, essa passagem, essa palavra que eu quero deixar para mim e para você, tá bom? Fica na paz do Senhor e que Deus continua te ensinando, que Deus continue me ensinando, que Deus continue te instruindo, que Deus continue me instruindo. Vou fazer uma oração aqui para você. Soberano Deus, maravilhoso e grandioso eterno Pai. Senhor, meu muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia, a qual o Senhor nos concedeu nessa terça-feira. Obrigado pelo livramento. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelo nosso lar. Meu Pai, meu muito obrigado por tudo. Meu Pai, continue guardando,
continua abençoando, continua protegendo nossos irmãos, meu Pai, que sabemos que a sua volta já está à porta. Meu Pai, continua, meu Pai, nos fortalecendo na fé. Não permita, Senhor, que venhamos parar no meio da caminhada. Não permita, Senhor, que nós venhamos criar um coração ambicioso. Não permita que a gente venha criar um coração com cobiça, Senhor, somente nessas coisas materiais. Sabemos que, como o Senhor mesmo falou através da sua palavra, pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra, porque da terra é passageira, mas do alto é eterno. Amém, irmãos? Muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Uma boa noite. Como diz o Salmos 4, versículo de número 8. Que em paz nós vamos nos deitar e vamos dormir, porque só o Senhor nos faz habitar em segurança. Fica na paz do Senhor e uma boa noite.